Fala galera, tudo bem com vocês? Esse vídeo é mais um de resolução de exercícios e faremos agora a resolução de algumas questões sobre esferas. Clique no link que está na descrição aqui do vídeo e acesse o material da aula que contém o enunciado das questões que serão resolvidas. Olha só o primeiro exemplo aí. Na primeira questão foi feita uma secção que está a 3 centímetros do centro da esfera. E essa secção ela tem uma área de 16 pi centímetros quadrados. Temos que calcular qual é o volume dessa esfera. Como nós vimos lá na nossa aula, a gente vai formar uma relação sempre que nós temos uma secção na esfera. Olha só, eu já marquei esse triângulo retângulo aqui pra gente, que é a relação que a gente vai formar, e já transportei aqui pra fora para ficar mais fácil de visualizar. Esse cateto aqui do triângulo, ele vai medir 3 centímetros, porque é a distância da secção até o centro da esfera. Esse outro cateto vai medir 4, porque ele é o raio do círculo que eu tenho na minha secção. Como é que você sabe que o raio é 4, professor? A gente sabe que a área é 16. A área de círculo é π vezes raio ao quadrado. Se a área é 16π, qual é o valor do raio que ao quadrado dá o 16? É 4. Então, através da área, eu encontro que o raio é 4. E assim, o que vai sobrar é justamente o raio da minha esfera. Tá aqui o segmento que vai do centro da esfera até a sua casca. Para calcular o volume de esfera, eu só tenho que ter o raio. E assim, eu encontro ele através do triângulo retângulo aqui. É só aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que raio ao quadrado é igual a d ao quadrado mais r ao quadrado. D é a distância da secção até o centro da esfera e r é o raio da secção. Se você olhar esse triângulo retângulo aqui, talvez você já conheça, ele é um triângulo retângulo notável. Sempre que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa dá 5, não precisa nem calcular. Mas não tem problema, vamos fazer essa conta aqui. Queremos o nosso rão. Rão ao quadrado é igual, o dzinho é 3, mais 4 ao quadrado, que é o r'inho. Rão ao quadrado igual 3 ao quadrado fica 9, mais 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Tirando a raiz quadrada, r vai ser raiz quadrada de 25, que resulta r igual a 5 centímetros. Esse é o raio da nossa esfera. Para calcular volume, como é que a gente faz? Vamos colocar aqui do lado. Volume da esfera é 4/3 de π vezes raio ao cubo. O nosso raio é 5, então é só substituir e resolver a nossa questão. 4/3 de π que multiplica 5 ao cubo. 4/3 de π, 5 ao cubo, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 dá 125. Vezes 125, agora eu faço 125 vezes 4 dá 500. O meu volume é de 500 π sobre 3 centímetros cúbicos. Não tem como simplificar o 500 com o 3, fica assim mesmo, é o nosso gabarito, letra E. Na segunda questão, temos que calcular qual é a área de um fuso esférico de 72 graus. Vamos lembrar o que é fuso e cunha? Se a gente pega, por exemplo, uma melancia esférica, uma cunha seria exatamente uma fatia dessa melancia, e um fuso é apenas a casca dessa fatia. A cunha seria essa goma toda, o fuso é só a casca dessa goma, é só o que eu tenho pintado em vermelho aqui. Para calcular tanto o volume de cunha como área de fuso, eu monto regra de 3, porque eles são uma porção da esfera toda. No caso do fuso, como é que vai ficar para calcular a sua área? Eu sei que 360 graus está para 4π vezes raio ao quadrado, porque se eu pego 360 graus é o ângulo todo, me gera a esfera toda. Qual é a área da esfera toda? 4π vezes raio ao quadrado. Mas como eu tenho apenas 72 graus, esse 72 graus está para a área do meu fuso. Montei a regra de 3, é só agora resolver. Multiplico o cruzado, 360 graus vezes a área do fuso é igual a 72 graus, que multiplica a área total, 4π vezes raio ao quadrado. Como o raio da esfera nós sabemos que é 5, a questão informou, eu vou trocar aqui por 5. 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 4, 100. A área total é 100π.
Então eu tenho 72 graus que multiplica 100 π. Vai ficar 360 graus vezes a área do fuso, igual 72 graus vezes 100, 7.200 graus vezes π. Agora eu vou isolar a área do fuso, meu AF. Temos 7.200 graus π dividido para 360 graus. Dá para simplificar esse zero com esse aqui de baixo. 720 dividido para 36 resulta exatamente 20. A área desse fuso é de 20 π metros quadrados. Já que a unidade aqui do raio é metros, então a área também temos metros quadrados. Nosso gabarito, letra A. E na terceira questão, para finalizar, temos uma questão do Enem. Ao longo da geometria espacial, resolvemos questões do Enem em praticamente todas as aulas. Então, se você vai fazer essa prova, fica ligado que é um assunto muito importante. Aqui nós temos uma pílula que o formato dela é de um cilindro com duas semi-esferas com o mesmo raio desse cilindro nas extremidades. O que isso quer dizer? Semi-esfera é metade de uma esfera. Quando eu junto essas duas semi-esferas, eu formo uma esfera inteira, porque as duas têm o mesmo raio. Então, na verdade, eu tenho, compondo essa pílula, um cilindro e mais uma esfera. Ambos têm o mesmo raio. O comprimento da pílula, a questão informou que é 10 milímetros. O comprimento da pílula vai ser a altura do cilindro. E aí o que está acontecendo? Essa pílula ela era fabricada com um raio de 5 milímetros, depois esse raio foi reduzido para 4 milímetros, nós temos que encontrar qual é a redução que teve o volume dessa pílula. Então primeiro calculamos o volume dela com o raio de 5, depois calculamos o seu volume com o raio 4 e observamos qual é a diferença. Bem fácil, tá? Só temos que calcular o volume de cilindro e também de esfera. Como é que vai ser o volume dessa pílula? Vai ser o volume do cilindro. Vamos lembrar como é que é o volume de cilindro? Π vezes raio ao quadrado vezes altura. Mais o volume da esfera que eu tenho quando eu junto as duas semisferas, né? Juntando as duas semisferas eu formo uma esfera inteira. Então, mais 4/3 de πr ao cubo. Vamos lá, como é que vai ficar isso aí? O π a questão informou para usar 3, isso é muito bom. Vai ficar 3 que multiplica... Nessa primeira situação, nós estamos calculando para o raio 5, então eu vou trocar o R por 5, fica 5 ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é o comprimento da pílula, 10. Mais 4/3 de π3, vezes raio ao cubo. O raio da esfera é o mesmo raio do cilindro, então é o mesmo 5, vezes 5 ao cubo. Temos 3 vezes 5 ao quadrado vezes 10. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 10, 250. Vezes 3, 750. Mais esse 4/3 vezes 3 dá para simplificar o 3. Fica 4 vezes 5 ao cubo. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5 de novo, 125. 125 vezes 4, 500. O volume da pílula com o raio de 5 milímetros será 1.250 milímetros cúbicos. Aí, para facilitar a deglutição da pílula, esse raio foi para 4. Vamos observar qual vai ser agora o volume dessa pílula. Vai ficar igual ao volume, né? Só vai mudar o raio. πr² vezes h mais 4/3 de πr ao cubo. 3 que multiplica 4 ao quadrado, agora o nosso raio é 4, vezes a altura continua sendo 10, mais 4/3 de π, que é 3, vezes 4 ao cubo. Volume é igual, 4 ao quadrado dá 16, 16 vezes 3, 48, 48 vezes 10, 480. Mais 4/3 vezes 3 simplifica o 3, fica 4 ao cubo vezes 4. 4 ao cubo eu tenho 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 dá 256. O volume dessa pílula com o raio de 4 milímetros resulta aqui
736 milímetros cúbicos. Agora é só observar qual vai ser a diferença dos dois volumes para ter o que foi reduzido. O volume, então, como raio de 5 era 1250, agora com o raio de 4 passou a ser 736. O volume teve uma redução de 514 milímetros cúbicos, nosso gabarito letra E. Essa foi a nossa aula com as questões resolvidas sobre esferas e assim terminamos a geometria espacial. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe e também inscreva-se no canal para ficar por dentro das novidades e acompanhar todos os nossos novos vídeos. Até a próxima, valeu!